Oi, eu sou a Grace do Biscoito Literário e hoje eu tô aqui para poder falar um pouco sobre um dos melhores livros que eu li até agora esse ano, que foi O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Assim, ignora a etiqueta da biblioteca, né, porque, infelizmente o livro não é meu, mas enfim. Bom, eu ia fazer uma resenha desse livro, mas aí eu pensei duas vezes. Eu pensei que se eu fizesse uma resenha, eu não ia falar tudo que eu queria falar e também eu não ia convencer direito as pessoas a lerem esse livro. Por isso, eu fui muito mais específica, eu separei então 5 motivos para você ler O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. Eu postei lá nos stories do meu Instagram, se você não me segue, vai lá me seguir. E eu resolvi fazer um vídeo sobre, então é isso, vamos pro vídeo. O primeiro motivo é o que aqui a gente tem, é a essência da verdadeira trama de O Planeta dos Macacos. Com aquela mesma história, que foi adaptada nos filmes da década de 60 e também no de 2001, só que é claro com algumas diferenças. Então aqui a história se passa num futuro distante, com o casal de Phyllis que estavam lá pelo espaço, passando as férias, até que durante o passeio eles encontram uma garrafa e dentro dessa garrafa havia um bilhete que eles conseguem retirar, só para descobrir que no bilhete tinha um relato de um sujeito chamado Ulisses, que dizia que ele, juntamente com mais 2 companheiros seus, tinham aterrissado num planeta muito parecido com a Terra e que eles batizaram de planeta Soro. Então lá no planeta Soro, eles encontram um bando de humanos muito esquisitos, que agiam de forma completamente selvagem e primitiva. E não demora muito para os personagens, assim como o leitor, descobrir que a espécie dominante do planeta Soro eram os macacos. E aí começa a nossa história. E ler sobre a história, que inspirou tantas adaptações que a gente conhece, cara, foi simplesmente incrível. Eu particularmente amei cada página. Eu acho que, você ter todo esse contato, com a história, a primeira versão do Planeta dos Macacos, cara, eu acho que isso já é bem interessante. O segundo motivo é que o livro possui uma narrativa rápida, fluida e até sarcástica, e é muito fácil você se apegar à história e aos personagens. Sério, você lê esse livro aqui, no máximo em 2 dias, porque ele é muito curtinho e muito gostosinho de ler. Então, chega um momento que você nem percebe mais, o progresso que faz na leitura, justamente por conta disso, por conta da história e dos personagens que são pra lá de cativantes. Fora que em alguns momentos da história você fica meio que nervoso, porque imagina a situação. Você no planeta completamente desconhecido, sendo que você é o único ser humano racional no meio de outros seres humanos irracionais num mundo dominado por macacos. Então imagina o desespero do nosso protagonista, o Ulisses. Então, durante a leitura desse livro, eu ficava bastante frustrada e nervosa também, porque as emoções do Ulisses, elas são muito palpáveis, é muito fácil você se colocar no lugar dele, você sentir o que o personagem sente. E pra mim, esse foi o ponto mais alto do livro, foi toda essa coisa dos personagens, não só o Ulisses, mas dos personagens no geral, serem muito bem construídos, muito bem trabalhados. O terceiro motivo é que há uma crítica poderosa por trás da história, em relação aos maus-tratos animais e até o preconceito racial. E isso tudo é trabalhado de forma super leve, tranquila, confortável. Então, em certo ponto da história, o Ulisses se vê agora sendo usado como cobaia humana nos experimentos que os macacos fazem, fazendo jus, assim, aos experimentos que no nosso mundo os chimpanzés sofrem, porque muitos deles são maltratados e torturados nesses laboratórios por aí. Os macacos também têm preconceito entre si, eles também criam estereótipos entre si. Então a gente tem os orangotangos, que são a ciência oficial, os gorilas, que são comedores de carne, como disse a Zira no livro, e os chimpanzés, que são eu não vou dizer resto, mas mas enfim, no livro os chimpanzés, muitos deles foram pensadores e muitos deles contribuíram bastante para a evolução dos macacos. O autor, ele consegue fazer uso dessas críticas e não tem como você não se identificar, porque muita coisa na sociedade primata reflete na nossa própria sociedade. É simplesmente genial. Quarto motivo é que o livro traz mais questões importantes a serem discutidas, como por exemplo, o que nos torna humanos, seria a nossa
racionalidade, nosso espírito, nossa aparência. Dado o momento da história, Ulisses se vê agora fazendo parte da sociedade primata. Isso faz com que ele questione várias coisas, principalmente o relacionamento dele com a Nova. A Nova é uma personagem que é humana, assim como ele, só que ela é selvagem e primitiva, né, como os outros humanos daquele planeta. E o Ulisses acaba criando toda uma afeição por ela e eles se envolvem, criam uma relação amorosa e se apegam um ao outro. Ele também pensa bastante no professor Anteri, que foi um dos companheiros dele de viagem, né, no espaço, mas que no planeta Soro não teve a mesma sorte que o Ulisses teve. Então, tem um momento do livro que o Ulisses encontra seu antigo professor num zoológico e ele tá completamente irreconhecível, né, por conta do trauma, e ele tá agindo como os outros humanos daquele planeta, né, como um bicho. Então o Ulisses, ele fica bastante chocado com aquilo, ele fica, se questionando, perguntando umas coisas do tipo assim, se ser humano naquele planeta era ser animal, então o que ele era? Sabe? O que eu sou? Esses pensamentos do Ulisses, essas reflexões, né, dele sobre o que é ser humano, né, sobre humanidade, irracionalidade, toda essa coisa, né? Então, assim, isso sem querer induz também, claro, o leitor a pensar também, a refletir sobre isso. E, mano, é muito maneiro, sério. É muito legal essa pegada filosófica do livro. E, O quinto e último motivo é que o livro também tem todo um clima de mistério e suspense acerca da origem da civilização dos primatas. Então, assim, né, como aconteceu, o que aconteceu. É claro que conforme você vai chegando no final, você vai descobrindo aos poucos. E o final, cara, assim, é super aberto, tá? Aberto a várias possibilidades. Então, você fica se perguntando o que poderia ter acontecido com o Ulisses, o que poderia ter acontecido com o casal do primeiro capítulo, Jim e Phyllis. Vale muito a pena você terminar de ler esse livro, porque você fica refletindo sobre o desfecho da história por dias. Então, esse foi o vídeo. Eu espero no fundo do meu coração que eu tenha convencido você a ler O Planeta dos Macacos, Pronto, a ler O Planeta dos Macacos. Esse livro é simplesmente sensacional, maravilhoso, incrível. Com certeza é um dos meus livros favoritos. E é isso. É porque tá chegando visita, eu tô aqui encerrando de forma super rápida.